estava em sala de aula e fui retirada da sala por 3 servidores. Olá, estou com Carolina Puerto, que é professora de filosofia da Rede Estadual de Educação de Santa Catarina, em 2 escolas de Florianópolis, e também forma parte da diretoria do sindicato SINT, que é o sindicato dos trabalhadores em educação do Estado. Olá, Carolina, muito obrigado por estar aqui, bem-vinda. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo certo. Será que você poderia nos contar um pouco sobre essa história que aconteceu, por favor? Sim. Bom, começando então, posso começar pela minha situação atual, né? Eu sou, como tu acabaste de falar, sou professora da rede estadual e faço parte do sindicato da Regional Florianópolis, do Sindicato dos Professores. E no momento, hoje, aliás, completa um mês, no dia de hoje, 17 de julho, o meu afastamento por conta de um processo administrativo disciplinar com a acusação de militância política em sala de aula. Esse é a minha situação no momento. Para tentar contextualizar um pouco como é que isso tudo aconteceu, Henrique, hoje faz um mês então do meu afastamento, né? E isso teve início, esse processo, eu estava em sala de aula. Acho que eu vou tentar fazer uma cronologia aqui para tentar mostrar um pouquinho. No dia 28 de maio eu estava em sala de aula e fui retirada da sala por 3 servidores da Coordenadoria Regional de Educação. Estando dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula, sem nenhum aviso, não foi uma reunião agendada, não foi nada comunicado, inclusive para a escola. E eu fui chamada então na sala e fomos por uma reunião dentro da escola, numa sala reservada. Eu, mais essas 3 pessoas, que eu não vou nomear aqui, mas são 3 pessoas, 2 delas assinaram o PAD, e mais uma outra servidora, o meu diretor e uma supervisora. Isso foi dia 28. Mas é interessante que nós voltamos de uma greve, eu gostaria de fazer um retorno por conta da greve, porque os professores de Santa Catarina, eles entraram em greve no dia 23 de abril e saímos da greve no dia 8 de maio. Então, essa visita, essa reunião aconteceu 20 dias após o término da greve. Essa greve foi uma greve curta, relativamente, né? Foram poucos dias, mas é uma greve que teve alguns impactos na dinâmica do magistério. Nós ficamos 8 anos, 9 anos quase, sem fazer uma greve no Estado. Então, né, um magistério que estava muito parado, né, muito oprimido por uma série de precarizações que vem acontecendo na nossa carreira ao longo desse tempo, né? Nossa última greve foi em 2015 e esse ano fizemos uma greve, 2024. As nossas pautas, eu vou falar brevemente aqui para não ocupar, mas eu acho que é interessante colocar, né, a razão da greve, porque faz parte de tudo isso. Então, entre as nossas reivindicações, a gente tinha, por exemplo, o pagamento do piso nacional da educação. A gente tinha uma outra pauta importante, que era a descompactação da tabela salarial dos professores, né? Um professor hoje, eu ou tantos professores, né, com pós-graduação, com anos de carreira, recebemos a mesma coisa que um professor que acabou de entrar como temporário. Então, nós não defendemos que um temporário deva ganhar menos, nós defendemos que a qualificação, né, que a formação ela seja valorizada. Isso não acontece aqui. A gente tem uma coisa ainda mais absurda, que eu particularmente eu vejo como uma pauta que a gente não poderia ter saído sem ter conseguido avançar, que é a hora-atividade. Existe uma lei federal de 2008, que o governo ainda não cumpre. Vários governos estaduais não cumprem e a Santa Catarina também não cumpre, que é a hora-atividade para todos os profissionais do magistério, não só para professores. Só para dar um exemplo, né, do que isso significa, um professor com 40 horas, como eu, por exemplo, tem o direito de ter 1/3 da minha carga horária para planejamento, como qualquer professor, né, isso é uma lei. Se a gente fizer um cálculo bem simples, a gente não precisa nem muita matemática para entender por que ele não cumpre a lei, porque de 40 horas eu dou 32 aulas. Ele faz uma matemática neoliberal bem fantástica,
que transforma 27 aulas em 32. Então, de saída, eu que tenho direito à hora de atividade, o ensino médio tem direito à hora de atividade desse jeito, eu já cumpro um turno a mais. Por exemplo, dei aula em outras redes e eu tinha 27 aulas com 40 horas. Então, uma regra de 3 básica, né? A gente já vê que ele não cumpre. As nossas pautas da greve eram essas. Além de um desconto absurdo, por exemplo, de 14% sobre os aposentados, né? Que chega a ser cruel o que ele faz. Então, nós tínhamos pautas muito pé no chão, a gente chama, não era nada, né? Então entramos em greve por conta disso. A gente sabe que numa greve o governo pressiona, isso faz parte do jogo, né? A gente pressiona de um lado, o governo pressiona de outro, mas eu nunca tinha visto uma greve em que o assédio ele chega ao ponto de ser um assédio materializado num documento. O governo enviou, nos últimos dias da greve, um documento por escrito dizendo que ia demitir pessoas, que ia descontar, chegou a demitir temporários, né? Foram readmitidos, mas chegou a enviar por escrito isso, né? Assinado pelo secretário. Então foi uma greve bastante difícil que foi feita por nós. Suspendemos a greve, porque o governo disse que não negociava com o trabalhador em greve. Suspendemos a greve, só para concluir esse ponto. A semana passada ele apresentou a proposta que ele ficou de apresentar lá no dia 8 de maio, e a proposta foi tão pífia quanto qualquer outra que ele fez até hoje, né? Porque ele não descompacta a tabela, ele não paga o piso nacional, ele não cumpre a atividade, diz que vai cumprir no ano que vem. Então, assim, a nossa greve continua com a mesma condição, né, que tinha antes lá em abril e maio. Voltamos então da greve lá no dia 8, suspendemos a greve no dia 8 e estava acontecendo a tragédia no Rio Grande do Sul, né, que todo mundo sabe, todo mundo acompanhou, né, enfim, né, a tristeza do que estava acontecendo lá. E quando eu voltei para a escola, eu pensei, bom, uma das coisas e eu sempre falo sobre isso de fato, sobre a questão climática, né, eu falei, vou falar sobre esse ponto. E foi isso. Estava trabalhando com esse assunto, então é uma aula que aconteceu ali pelo dia 20 de maio, né, na qual eu fui gravada de forma ilegal, porque todo mundo sabe, né, que qualquer gravação, seja áudio, seja vídeo, existe uma lei de proteção de dados, né, e que isso é crime, inclusive. E eu fui gravada, e essa gravação ela foi enviada para a sede, isso eu fiquei sabendo nessa reunião, e fui então acusada naquele momento foi durante a reunião que nós tivemos, eu tive que insistir para entender por que eu estava sendo acusada. Eu não tive acesso ao áudio até hoje, eu sou acusada de uma coisa que eu ainda não sei, não conheço, não me deram acesso. E aí durante essa reunião então, eles me informaram que eu tinha sido gravada. A primeira pergunta foi, mas a sede aceita? Né? Vocês aceitam uma gravação ilegal? Eles deixaram claro que não, que isso é uma gravação ilegal, mas apesar disso estão me processando por conta dessa gravação, já tem um problema ali que o advogado está tratando. E então nesse primeiro momento a minha acusação foi de conteúdos políticos partidários, né, que eu teria em sala de aula abordado, né, o conteúdo dessa forma, o que não aconteceu, né, eu deixei bastante claro, expliquei meu procedimento, expliquei meu planejamento, mostrei o que era a aula, enfim. Isso aconteceu dia 28. Encerramos a reunião, não tive mais nenhuma informação sobre nada, a escola não teve, inclusive a própria direção declarou na reunião que não teve acesso a nada, não foi informada de nada, foi diretamente para a sede. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Teve uma denúncia, ou pelo menos teve uma gravação, melhor falado. Essa gravação foi diretamente para a Secretaria de Educação, que sede é a Secretaria de Educação. Perdão. Mas teve alguma denúncia de algum pai ou de alguma das possíveis, vamos considerar, vítimas na tua escola? Na escola não. Na escola não houve nada. Então o processo foi diretamente através da secretaria, sem informar a escola ou sem... Sem informar a escola. Esse é o trâmite habitual nesse tipo de processo? Não é o trâmite habitual. Isso é, né, acho que a gente pode depois tocar nesse ponto, mas isso está muito bem colocado pelo Escola Sem Partido, inclusive esse método, né, a gravação ilegal e a denúncia anônima, que foram as duas coisas que foram feitas, eles não me disseram quem fez a denúncia,
Até um pouco disseram saber quem fez a denúncia, foi isso que me falaram, mas são os dois procedimentos, né? Instrumentos bastante questionáveis do ponto de vista de uma democracia, né? Uma gravação ilegal e uma denúncia anônima, diretamente para o órgão, a instância superior, no caso, né? Não passou nem pela escola, porque o que seria o trâmite, né? Se alguém se sentisse, enfim, né, prejudicado, vai na direção da escola, faz essa denúncia, chama o professor explica, conversa, enfim, mostra o planejamento, que foi o que eu tentei fazer nessa reunião. Ou vai na CRE, que é a instância intermediária regional, no caso, né, Coordenadoria Regional de Educação, e por fim, então, a sede, que é a secretaria, que é o secretário. Não, no meu caso, num tempo muito rápido, porque a gente tem situações nas escolas de escola que está caindo, de escola que não tem água, de escola que não tem folha, de escola que não tem professor, de escola que tem todos os tipos de problemas que a gente pode citar aqui, e a CRE não tem essa agilidade de em uma semana ir lá fiscalizar. Né? E eu questionei isso, eu falei, eu tô tentando entender o que está acontecendo, porque essa aula aconteceu dia 20 de maio, hoje dia 28 vocês estão aqui, né? Não tive resposta, mas é muito curioso. E no dia 17 de junho eu fui afastada. Eu cheguei na minha escola, nessa mesma escola, né? Tudo aconteceu na mesma escola, e eu fui na terça-feira, e eu fui informada, quando bati meu ponto, eu fui informada que eu não deveria entrar na sala porque eu estava sendo afastada. E aí tudo aconteceu. Precisou chegar até a escola para saber? Sim, fui informada pelo diretor. Eles nem me informaram. Eles pediram para o diretor me informar e ele ficou super chateado, inclusive, né? Bem constrangedor, porque é um colega, é um diretor, mas é um colega, e ele foi informada por ele. Como você se sentiu quando soube dessa acusação de ter um processo administrativo disciplinar, que é o que significa PAD? Como você se sentiu naquele momento, quando você soube? Eu ainda processo isso, sabe? Eu ainda estou, agora já faz um mês, eu ainda não saberia te dizer, sabe, com toda a clareza. Mas, em primeiro lugar, é uma sensação de injustiça, assim. No sindicato, eu já acompanhei alguns processos, não muitos, mas alguns processos. Já acompanhei colegas numa situação parecida. E é muito é de uma injustiça muito grande, assim, né? Enfim, né? O professor não poder entrar na sua escola, o professor não ter acesso. Eu estava comentando com pessoas assim, né? Eu não tenho acesso ao meu contra-cheque nesse momento. Eu não consigo ver minha folha de pagamento. Eu não consigo, é um afastamento físico mesmo, assim, né? Obviamente é físico, mas é um afastamento que te coloca numa situação mesmo de isolamento, né? Não consigo ver minha folha de pagamento, não consigo acessar minha ficha funcional. Te falaram qual pode ser a punição por esse presumido crime? Eu estou sendo acusada, não me falaram qual vai ser a minha punição. Eu tenho ali, né? Eu tenho alguns artigos que estão lá no processo, né? Mas aquilo pode, inclusive, depende do processo, né? O que vai acontecer ou não. A minha punição maior, assim, que eu sinto mesmo, é a sensação de que aquilo que eu faço há mais de 20 anos, eu estou proibida de fazer. É de uma violência que eu não imaginava. Sendo muito honesta assim contigo, porque como eu falei, eu já acompanhei outras situações, vi colegas nessa situação, sei da violência que é, mas é inacreditável porque tu tá fazendo o teu trabalho. Assim, né? Eu tava fazendo o que eu sou formada para fazer, eu sei que eu tava fazendo, e é por isso que eu digo assim, eu tô processando, a sensação é de uma injustiça, é de uma revolta. Assim, a gente tem muitos problemas na educação, né? E certamente eu não sou um deles, pelo menos não deveria ser, né? E é muito revoltante, assim, a minha sensação é disso, assim, de amordaçamento, assim mesmo, né? É a lei da mordaça, é isso que tá colocado, assim. Mas estou firme, tentando ficar firme. Bom, em contato com o SINTE, com o Sindicato dos Trabalhadores de Educação,
nos informaram que parece que existem várias situações no estado de Santa Catarina, desde o ano 2022 até agora, existem situações que são parecidas, não são exatamente iguais, algumas delas, mas são parecidas. Segundo o sindicato, cerca de 11 professores, sempre que o sindicato tenha conhecimento, porque pode ter, logicamente, outras pessoas que sem informar o sindicato podem ter um PAD aberto, ou podem fazer algum tipo de reclamação. Bom, segundo o SINTE, cerca de 11 professores têm um PAD aberto hoje com essa acusação de militância política no estado de Santa Catarina. Além disso, existem outras acusações, opressões de políticos nas mídias sociais, etc., e apontam aproximadamente para uns 17 profissionais de educação que entraram com algum tipo de ação, insisto, que o sindicato saiba, podem estar em outro sindicato, podem estar em outro contexto diferente e o sindicato não tem essa informação, para retirada de conteúdo ou indenização pelos mesmos motivos. Isto é, assim, desde fora, para que alguém que não conhece muito bem como funciona a educação em Santa Catarina, o que parece existir, a sensação que dá desde fora, é que existem diversos ataques à liberdade de cátedra, que é uma coisa bastante importante nos contextos da educação. Essa liberdade de cátedra permite também, às vezes, que a gente consiga mostrar outras realidades para as pessoas, não só aquelas realidades que cada um de nós já sabemos de casa. Investigando um pouco sobre quais são os políticos envolvidos nessa questão, foi uma surpresa descobrir que todos eles formam parte de uma mesma ideologia, até às vezes sendo de partidos políticos que não são iguais, mas eles compartilham a ideologia. Queria te perguntar, se alguém utilizasse o termo perseguição, depois dessa situação que estamos vendo agora, você concordaria com essa utilização do termo? Totalmente. Eu concordo em muitos sentidos que é uma perseguição. O que vem acontecendo em Santa Catarina, no Brasil inteiro, nós temos casos, né, de professores sendo perseguidos. Porque é isso, é uma perseguição ao professor e é uma perseguição à escola, no sentido de que é uma perseguição, por isso que eu digo em muitos sentidos, é uma perseguição à ideia, a própria ideia de educação emancipatória, né? Que eu acho que é um pouco nesse sentido que tu está colocando. Então, assim, né? É o direito de dar para um estudante, para uma estudante, uma outra visão que eu entendo que é a função da escola. Eu sou professora de filosofia e eu sempre penso que a filosofia, todas as disciplinas, né? Mas que a filosofia, principalmente, ela tem o dever de construir com aquele estudante uma visão de mundo crítica, né? Eu brinco que a filosofia é um óculos que a gente põe uma lente assim e enxerga o mundo de uma maneira mais crítica, né? No sentido de questionar mesmo, né? Jamais de concordar, discordar, mas de questionar, de ser capaz de questionar. Então é nesse sentido que eu acho que há uma perseguição clara, né? Porque que é que professores, né? Não são apenas professores de humanas que estão sendo perseguidos, mas se a gente for fazer uma estatística, talvez isso aconteça mais. E eu acompanho isso também no sindicato. Eu queria lembrar talvez foi antes do meu PAD, foi antes, então há um mês e meio mais ou menos, o professor Fernando Pena, que é uma pessoa que vem estudando há alguns anos o movimento Escola Sem Partido e outros conteúdos, né, matérias parecidas, ele esteve aqui, já esteve mais de uma vez aqui, e eu participei de uma atividade com ele, e ele trouxe esse dado, né? Santa Catarina desponta entre os estados, embora haja perseguição em outros lugares, mas aqui está acontecendo alguma coisa diferente, porque são muitos casos. Vou dizer só mais uma coisinha, claro, nesse sentido, que eu acho que eu tenho pensado muito, e isso é um sintoma. Eu vejo, Henrique, essa perseguição, eu acho que é um sintoma, depois a gente pode retomar para te devolver a palavra, mas é um sintoma de uma crise muito profunda, né? Uma crise política, uma crise ética, uma crise econômica, uma crise moral, né? Mas é um sintoma, assim, né? Essa destruição da educação, essa destruição da escola. E aí é isso, assim, né? A gente não nomeou aqui, mas é um ataque da extrema-direita,
né? São essas pessoas representantes ou políticos ou representantes da extrema-direita que atacam a educação, né? Atacam a cultura, atacam a educação, atacam a liberdade, atacam o espírito crítico, enfim. Qual é a mensagem que você daria para outros discentes, outros professores que estão passando por uma situação similar? Firmes, eu sempre digo, né, a educação é uma, e aí isso também tem um ponto aí, que eu acho que tem relação com o contexto político, né, a educação é um ato coletivo, né, então eu diria para esses professores que o que está acontecendo, eu coloco isso, me coloco isso diariamente, assim, não é algo contra mim, especificamente, embora eu seja a pessoa deste PAD, né, e eu estou no sindicato no momento, e eu estou naquela escola, enfim, né, eu não vejo isso como algo individual. Eu vejo como nesse contexto de perseguição que foi comigo, e para esse colega, essa colega que está passando por isso, não é contra ele, né, porque justamente o que um governo conservador, né, para usar um termo mais moderado, mas o que um governo como esse, ele quer de nós é o silêncio. Né? Eu vejo isso como uma tentativa de intimidação. Né? Essa mensagem que ele tentou passar para mim é essa, assim, a gente age assim com pessoas que se posicionam, questionam, enfim. E a minha mensagem é essa, a gente vai continuar fazendo. Né? Porque a gente acredita, eu não tenho a visão de que a educação salva o mundo, ou que a educação, né, enfim... Mas sem educação também não tem condições. Uhum. Né? Se é possível alguma sociedade e outra, isso passa pela educação. Então, a gente precisa resistir. Qual seria o papel desse profissional da educação em relação com a desinformação? Uhum. Qual você acha, o que a gente tem que fazer como educadores nesse contexto? Eu já estou há algum tempo assim, né? E está cada vez mais difícil, assim, num sentido. Bom, acho que essa pergunta é boa e vou, assim, elaborar para responder de uma forma que fique mais... Eu acho que tem uma questão que eu coloco para os estudantes, assim, né? Eu acho que a gente nunca viveu uma época em que a gente tenha tanta informação disponível, tanto acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca viveu uma época com tanta desinformação. Uhum. Né? Por exemplo, eu tenho alunos que perguntam terraplanismo, por exemplo. Né? Coisas que a gente acreditou superadas já há alguns séculos. E aí, quando eu comecei a pensar nessa questão, que eu acho que para mim a questão central da educação hoje é essa, como lidar com isso, como lidar com a desinformação. Eu já falei, mas no segundo ano o meu conteúdo é epistemologia, teoria do conhecimento, e eu sempre começo com uma pergunta que os gregos, os filósofos, eles fazem isso a vida inteira, que é a diferença entre opinião e conhecimento. Por isso que eu acho que tem uma coisa epistemológica. Eu acho que o papel da escola é justamente democratizar e distribuir e ajudar a construir o conhecimento científico, né? Digamos, pegar o conhecimento historicamente produzido, né, que nós temos e permitir que esses estudantes eles se apropriem disso. Eu acho que esse é o nosso papel. E me parece que o que a gente tem visto de uns anos para cá, me parece não, tenho certeza, que o que a gente tem visto de uns anos para cá é um esvaziamento dessa ideia, é uma destruição dessa ideia. No sentido que o conhecimento que é produzido pela humanidade, esse conhecimento que nos permite, talvez até nos tornar humanos, ele vem, eu não estou aqui dizendo que a gente não deva usar tecnologia, não, nada disso. Mas me parece que essa ideia de acesso ao conhecimento, ela tem sido substituída, e isso tem a ver com a reforma do ensino médio, por exemplo, né? Muito mais com uma ideia de não precisar entender o mundo, não precisar questionar o mundo, mas saber lidar com o mundo apenas. Saber fazer as coisas, saber não tanto entender, mas saber fazer. E essa é o nó mesmo, assim, pedagógico, digamos assim, né, disso, acho que de tudo isso que a gente está discutindo aqui, é exatamente esse ponto aí, né?
o conceito de conhecimento, ele sempre teve, de currículo, de conhecimento, sempre teve em disputa, mas está muito em disputa nesse momento. E aí, de um lado, né, os professores tentando manter, né, salvar, sei lá, essa ideia desse conhecimento, e de outro lado, a ideia de que, bom, é a minha opinião, e a minha opinião vale tudo, né? E eu acho que a opinião de cada um é dentro de certos limites, né, pelo menos dos direitos humanos, ok, mas na escola não. Eu sempre digo isso, né? O senso comum tem que ficar da porta da escola. Não é que a gente vai desprezar o conhecimento do senso comum, mas a escola precisa ter como tarefa pegar aquele conhecimento do senso comum e avançar com ele. Eu acho que é um pouco isso, professor, assim, sabe? Eu acho que é uma disputa mesmo do professor tentar construir com eles, assim, com os estudantes, essa ideia de que, bom, né, o conhecimento, ele tá aí, eu não preciso, ele tá disponível, eu posso usar. Não, a gente precisa construir um conhecimento que é crítico, né, dentro da escola. Não sei se eu consegui te responder, mas... Sim, com certeza. Que eu estava pensando agora que quando a gente ensina o que significa desinformação e quando vamos para essa parte da pós-verdade, a gente coloca o foco nos sentimentos da pessoa. Isto é, uma coisa que eu quero acreditar, isso que para mim vai ser a verdade. É um problema mesmo, porque você pode acreditar no que você quiser, logicamente, mas isso não converte tua opinião numa verdade. Simplesmente converte na tua opinião, que às vezes pode coincidir com a verdade, às vezes não. Sobre a Lei Mordaça, estive dando uma lida. Tem uma parte que vou compartilhar com todos, que diz exatamente. É a Lei Mordaça, conhecida como Lei Mordaça, é a Lei 18.637, de 8 de fevereiro de 2023, e tem uma parte que diz, agora abro aspas, ao tratar de questões políticas, sociais, culturais, históricas e económicas, o professor apresentará aos estudantes, de forma equitativa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Eu precisei ler um par de vezes, reconheço, porque ao princípio você lê isso daqui e parece uma coisa ótima. Quando a gente começa a pensar um pouco mais profundamente, e agora te pergunto, que você é educadora em uma escola, eu não ministro aula na escola, você ministra aula, então como a gente faria, segundo essa lei, segundo exatamente o que diz a lei? Como deveriam ser ensinadas algumas temáticas, como por exemplo, a existência de aliens, extraterrestres, o ET Bilu? Como se ensinaria seguindo essas diferentes versões e teorias? Eu tô rindo, mas é triste. E é justamente esse trecho que tu acabou de ler, e eu acho que praticamente toda essa lei é uma cópia exata do chamado Programa Escola Sem Partido, inclusive esse trecho, né? Então eu concordo, né? Quando a gente lê uma coisa dessas, não, é isso mesmo, né? Estamos falando de democracia, afinal de contas, aqui, mas não, de fato não é isso, né? O programa Escola Sem Partido, e aí eu vou falar da lei, mas eu sempre me refiro à Escola Sem Partido porque é o que está por trás disso, né? Tem uma coisa interessante nessa lei, que ela foi aprovada, foi que eu saiba pelo menos, né? Foi um dos primeiros decretos assinados pelo governo Jorginho Melo. Isso não é pouca coisa, né? Essa lei é de autoria da deputada Ana Caroline Campanholo, né, uma representante de primeira ordem do Escola Sem Partido e das ideias da extrema-direita, né? Então, acho que isso é importante ser dito porque eu acho que isso é inconstitucional, né? Está sendo questionado, inclusive, essa lei em várias instâncias, por enquanto que eu saiba, não foi revogado, mas está sendo questionado justamente por inconstitucionalidade, porque justamente fere a liberdade de cátedra e fere o direito de aprender e ensinar. A ideia do Escola Sem Partido, e eu acho que isso é uma coisa que precisa ser discutido assim, bastante, o que o Escola Sem Partido de fato faz quando parece que é uma coisa democrática, né, é uma separação entre educação e instrução, talvez, né? A ideia é que a escola precisa dar conteúdos de matemática, precisa dar conteúdos de filosofia, Aristóteles nasceu, tarará. E a educação é a família.
Então, a dicotomia mesmo de fundo disso é isso. Né? O que seria a visão dos dois lados sobre o nazismo? O que seria a visão dos dois lados sobre a escravidão no Brasil? O que seria a visão dos dois lados sobre a ditadura militar brasileira? Não tem visão de dois lados. Tem, né, um crime, outro crime e outro crime. Né? Talvez os maiores crimes da humanidade. Essa ideia da neutralidade é uma ideia que justamente aponta para isso, assim, né? Por exemplo, a gente pode pensar, vou tentar fazer uma ligação, dar um exemplo, assim, né? Ilustrar. A gente sabe que a escola é um dos lugares onde mais as crianças denunciam violência sexual. Né? Durante a pandemia, por exemplo, a diminuição de denúncias de violência sexual parou de acontecer? Não, aumentou. Só que não teve denúncia. Então, e isso aí que está colocado nessa lei da mordaça é nesse sentido. Né? Por que a gente não pode falar sobre isso na escola? Por que a gente não pode falar sobre fake news? Por que a gente não pode falar sobre... Eu acho que talvez eles queiram, né? Porque hoje em dia a gente tem esse debate. Uma colega de outra disciplina disse, não, eu tive que ouvir, por exemplo, né, que a teoria da evolução é a minha opinião. Porque na opinião dela, a teoria válida é o criacionismo. Então é sobre isso. Assim, né, o que é dar os dois lados sobre a origem da vida? Dentro de uma escola, a gente está falando de conhecimento científico. A gente não está atacando religião, a gente não está tratando de conhecimento... Religião é uma questão privada, a gente está tratando de conhecimento científico. Eu diria que não há neutralidade, né? Não tem. Se você considera que essa abertura de um processo contra você é um aviso a outros docentes? Sim. Eu tenho muita convicção que sim. Inclusive porque o meu processo, ele em tudo ele é... Não vou dizer que ele é diferente dos outros em tudo, né? Eu já vi parecidos, já vi diferentes, né? Mas assim, tem muitas coisas nele que foram... O que o advogado, né, tem colocado, né, o próprio Cinti, é que eles estão... por exemplo, assim, né, até uma certa época, acho que tu pegou os dados de 2022, né? Uhum. Até uma certa época a gente tinha a formação das comissões de investigação da própria coordenadoria. Hoje não. Eles estão sendo trazidos, os três integrantes da minha comissão são de outros lugares do estado. Ainda custa muito dinheiro para o estado um processo como o meu. Então eles têm tido métodos diferentes nos últimos tempos. Assim, né? A rapidez do meu processo foi, o advogado pelo menos disse, olha, não tem notícia, porque aconteceu tudo em menos de um mês. Existem outros processos em que o professor não é afastado, ele responde trabalhando, comigo não. Né? Às vezes é afastado depois, não, eu já fui afastada imediatamente. Eu acho que sim, eu acho que é um aviso. Né, eu estou nessas minhas duas escolas, a gente teve, né, eu sou muito, não sou uma pessoa da linha de frente, assim, do sindicato, eu gosto muito mais da organização mesmo, que é até o meu cargo, mas eu acho que sim, a Regional Florianópolis teve um papel ali na greve, né, então eu acho que sim, eu acho que é um aviso, mas eles, eu espero, assim, professor, eu não tenho a esperança que eu vou ser a última, sabe? Gostaria muito que fosse, mas infelizmente eu não acredito nisso. Acho que a gente ainda vai levar um tempo, mas eu espero que eles comecem a pensar melhor antes de fazer, sabe? Porque foi de uma arbitrariedade que se eles achavam que seria um aviso, eu acho que eu gostaria muito que eles revissem essa posição, assim, sabe? Porque eles não podem fazer isso.
se tivesse citado, nesse contexto de sala de aula, não que você tenha citado, mas se alguém tivesse falado no contexto de sala de aula, no lugar do nome desse político em concreto, tivesse sido de um outro político, de um outro partido, você acha que teria acontecido alguma coisa? Eu penso que não. Eu penso que não. Porque... não sei também. Eu penso que é uma pergunta difícil, mas eu penso que não. Eu penso que é uma visão que está sendo construída do professor que ele sempre representa um lado e que se, em qualquer momento em que, né, sair daquilo, ele está fazendo aquilo que ele não pode fazer. Né? Uma ideia de censura. Uhum. Né? É uma ideia de censura, assim. Então eu penso que não. Inclusive, uma das coisas que me faz pensar que não é que quando eu tive essa reunião com a coordenadoria, eles não me disseram assim, não, tu falou de política. Eles falaram assim, tu ofendeu o governador. Como? Eles usaram essa expressão, né? Você ofendeu o governador. Então... Tá, peraí, não entendi. Não, tu me perguntou quando aí. Eles foram a conversar com você, isso, eles disseram isso. A tua acusação foi que eu ofendi o governador. E eu falei, como? E aí ele falou, não, porque é subjetivo a tua fala. E eu falei, não. Mas independentemente da subjetividade, isso não tem nada a ver com abrir um processo administrativo contra alguém e não é o caminho para processar alguém, se for o caso de... E eu não entendo que há uma subjetividade porque eu estava falando de uma coisa concreta, né? Não houve uma ofensa ao governador. Uhum. Então foi bem nomeado pela pessoa que assinou o meu PAD, que se tratava de uma ofensa ao governador. Eu falei, nunca ofendi o governador. Você falou de censura agora. Qual você acha que seria a melhor forma de combater a censura e a desinformação? Que algumas bibliotecas e professores, estamos pensando no estado de Santa Catarina, que é mais fácil, que é onde a gente está, estamos em Florianópolis, ou arredores de Florianópolis. Qual você acha que seria a melhor forma de combater essa censura e essa desinformação? Eu vou falar uma coisa bem óbvia, mas eu acho que não, nos tempos que a gente vive, outro dia eu falei isso, né? A gente está defendendo o óbvio todo o tempo, assim. Eu penso que a gente combate a censura com democracia, né? Com gestão democrática e com liberdade de cátedra, né? Assim, eu acho que a gente combate a desinformação com informação de qualidade, né? E informação de qualidade passa por pensamento crítico, passa por, né? Eu acho sim que todo professor ele precisa saber justificar sua prática, né? Refletir sobre a prática, fazer uma autocrítica e justificar. Então eu sempre deixo isso como pressuposto, assim. Mas eu acho que a gente combate através de política com qualidade, assim, né? A educação é um ato político e eu penso que a gente combate com isso, né? Com abordagem de direitos humanos, com abordagem de cidadania e por aí vai. Mas eu queria comentar uma questão que tu acabou de falar em relação às bibliotecas, né? A questão da censura e as bibliotecas. Eu não estou participando, obviamente, porque eu estou afastada, mas eu estou acompanhando a formação, está acontecendo essa semana, a semana de formação, vai ter o recesso agora dos professores, está acontecendo a semana de formação. E um dos tópicos foi bibliotecas, que né, todos nós aqui amamos. Bom, Santa Catarina, por exemplo, não tem bibliotecários, né? Talvez seja uma questão... Bibliotecários escolares. Isso, escolares, né? Formados, né? Não existe. A biblioteca de Santa Catarina, em geral, ela é formada, ela é organizada, enfim, né? Ela é por uma pessoa que a gente chama de readaptado, que é um professor que está fora de sala, então ele fica na biblioteca. Quando tem biblioteca, né? Agora a Secretaria está fazendo um programa de revitalização das bibliotecas, né? Mas é interessante porque eles levaram esse tema para a formação, mas não quiseram citar, por exemplo, que eles mandaram retirar o Avesso da Pele das escolas, né? Eles mandaram retirar, agora não lembro qual foi, a outra obra que foi retirada de umas escolas do interior e acabou sendo, não se espalhou, né? Mas, por exemplo, na minha escola, o Avesso da Pele foi retirado da biblioteca,
né? Foi colocado lá numa sala, depois, não sei, sumiu. Estava lá o pilhas do livro e foi retirado. E por que foi retirado, né? Porque toca justamente num tema que eu acho que quem não leu deve ler o livro, né? Mas sobre a violência policial contra pessoas pretas e toda a questão do racismo, enfim, né? Mas sobre isso eles não querem falar na formação, né? Eles não querem falar, por exemplo, só para dar um outro tema que foi colocado na formação, eles falaram sobre alimentação escolar, a nutricionista, mas eles não falam, por exemplo, que tem dias que os estudantes comem bolacha com água nas escolas. Então, de novo, né, talvez eu agora ganhe o segundo, né, eles estão mentindo, porque eles fazem uma formação a partir de um ponto, mas não é possível questionar sobre isso, né. Eu penso que a gente vai... eu sempre digo assim, né, eu brinco, mas é sério, faz 10 anos que eu venho falando sobre a reforma do ensino médio, sobre escola sem partido, e até alguns amigos disseram, pô, né, tanto tu falou, agora levou. Coisas como essa ajudam, né? Trabalhos como esse que a gente está tentando construir aqui, que eu estou aqui conversando contigo, né? Eu acho que é isso que vai fazer as coisas. Eu não acredito que vai ter uma mudança estrutural como eu gostaria, mas eu acredito que o trabalho é esse, assim, né? Quando você estava falando de bibliotecas escolares, temos alguns colegas, a Associação de Bibliotecários também, que está trabalhando bastante forte desde há um tempão já, tentando pressionar para que efetivamente as bibliotecas escolares tenham bibliotecário, que é uma pessoa que é um profissional. O bibliotecário faz muitas coisas, não só está lá cuidando dos livros, tá? Eles fazem muitas coisas. Para você que está nos vendo aí, o bibliotecário tem muito trabalho atrás, não é só um espaço de armazém de livros, como às vezes se fala por aí. Você está se sentindo apoiada pelos colegas, ou pelos pais, ou pelas mães, ou pelos alunos? Sim, estou me sentindo apoiada de uma maneira que eu nem sei dimensionar, assim. Hoje mesmo, hoje era o último dia da formação, fazer aqui, né, um parênteses, mas as minhas amigas não foram almoçar na escola, foram almoçar comigo. Então, eu estou me sentindo muito apoiada. Recebo mensagem de aluno de muitos anos atrás, né? A própria UFSC, assim, né? A gente se conheceu, inclusive, né? A partir disso. Então, eu recebo, sim, muito apoio. E eu acho que esse apoio nem me permite não ter força para lutar, enfim, né? Sou uma pessoa que não gosto de me expor, assim, né? Mas acho que decidi fazer isso, né? Poder ter ficado me defendendo recuada, assim, né? Em silêncio. Mas optei por fazer isso, por acreditar que não é uma questão coletiva e precisa ser enfrentada. E esse apoio que eu estou recebendo, sim, né? Ele me fortalece e ele é muito necessário, é muito fundamental. Eu agradeço, inclusive, o teu apoio, assim, né? Por estar aqui. Se a gente pudesse voltar para trás, vamos voltar para aqueles dias de aula aí rapidamente, uma coisa muito rápida. Você estava explicando desinformação, fake news, você voltaria a explicar do mesmo jeito? Voltaria. E agora pensando no futuro, quando voltar para a sala de aula, vai se sentir segura explicando? Vai ficar com essa antena já, olha, talvez alguém está gravando dentro da sala de aula? Essa é uma pergunta difícil. Quando eu digo que eu voltaria a fazer o que eu fiz, foi porque foi a aula que eu dei a minha vida inteira e acredito nessa aula, assim. Pode não ser a melhor aula do mundo, pode não ser a aula mais perfeita, que certamente não é, mas é uma aula que funcionou para mim até hoje, no sentido que eu sempre penso no Sócrates, assim, né? O Sócrates, ele ensinava perguntando, assim, né? Ele sempre dizia, não, eu não sou professor, né? Eu estou aqui perguntando. E a minha aula é assim, quem é meu aluno poderia testemunhar, né? A aula era
é meio uma conversa e eu vou ajudando a construir esse caminho com eles. Eu entendo a filosofia como uma aula de, digamos assim, de uma investigação, assim. Então eu voltaria, só para explicar, eu voltaria. E no futuro, essa é uma questão difícil, assim, mas eu me sentir segura, eu acho que eu já não me sentia, vamos dizer assim, tá? Porque a gente sabe que a gravação tem acontecido, né? Os estudantes, alguns fazem isso, não foi a primeira vez que, comigo sim, mas já vi isso acontecer com outros colegas. Então, sim, eu acho que a gente não se sente segura, mas eu acredito que eu não faria de outro jeito, eu acredito nisso, eu acredito que ser professor não é uma coisa qualquer, assim, né? Eu não acredito na reforma do ensino médio que vai me dar uma apostila e eu vou seguir. Então, eu faria a mesma coisa. O dia que eu não acreditar mais, Henrique, eu vou sair. Eu não vou estar lá. Eu espero que eu consiga voltar e que tudo volte para o lugar, assim, né? Pelo menos assim. Bom, agora a Carolina tem a oportunidade de enviar uma mensagem para a nossa comunidade. O que você gostaria de dizer? Primeiro, eu queria agradecer esse espaço, esse convite. Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, contar um pouquinho do que está acontecendo comigo, que essa conversa, para mim, foi muito prazerosa, assim, enfim, né? Embora não sou muito das câmeras, mas eu acho que foi muito bom ter falado. E dizer que isso que está acontecendo, por mais que esteja sendo doído e sofrido, hoje mesmo estava conversando, um mês parece que é um ano, assim, o tempo está estranho para mim, porque eu faço isso há 20 anos e eu acordo de manhã e minha vida está parada. Então, assim, não é uma coisa fácil, mas ao mesmo tempo eu relativizo e coloco isso como algo deste tempo, assim, né? A gente está vendo aí coisas absurdas acontecendo, a gente está vendo aí privatização da educação no Paraná, a gente está vendo aí militarização da educação no estado de São Paulo, que são 2 estados, né, que Santa Catarina, de uma certa maneira, né, imita em alguns casos, mimetiza. A gente assistiu aqui no mesmo dia, na mesma semana do meu PAD, a gente assistiu uma formatura de um programa chamado ProERD, que é um programa em parceria com a Polícia Militar do estado de Santa Catarina, dentro de uma igreja, aqui, né, as crianças, né, os estudantes formandos do 5º ano, fazendo a formatura desse programa dentro de uma igreja. Nada contra a igreja, mas eu acho que a gente precisa pensar nisso, né, se isso é ok, né. Então, o que eu queria dizer é que a gente está vivendo um momento de ataque contra a educação. Acho que era a minha ideia central é um pouco essa, assim, né? A gente está vendo um momento de ataque contra a educação. E dentro desse ataque contra a educação, esses ataques, eles vêm de uma forma de sociedade, eu poderia dizer assim, né? Ou alguns chamam de razão do mundo, que se chama neoliberalismo. E dentro dessa ideia de neoliberalismo, uma das coisas que eles também combatem é o próprio sindicato, né? O sindicato que a gente tem como um instrumento de luta dos trabalhadores, né? Então, o que está acontecendo, eu acho, comigo, combina um pouco essas duas coisas, né? Um ataque à educação, que nesse momento está voltado para mim, como para outros tantos colegas, e um ataque contra a própria ideia de direito mesmo, né? Contra a própria ideia porque qual que é o ponto, assim, né? Eu não vou me alongar muito, mas qual que é o ponto? A ideia básica disso tudo é a individualização das pessoas, né? O neoliberalismo, ele mexe com a subjetividade. Então, assim, a ideia de vínculo de apoio, por exemplo, que é o que você estava me perguntando antes, né? Está sendo apoiada, sim. A ideia é quebrar isso. A ideia é quebrar o sindicato no sentido de vínculo de trabalho. A ideia é quebrar a educação no sentido de uma sociedade mais justa e mais crítica, etc. Então, a minha mensagem é essa, né? Se de um lado eles estão defendendo isso e eles estão muito bem organizados, nós precisamos também nos organizar. Assim, a gente, né,
tem vivido nos últimos anos uma precarização absurda da nossa vida, em todos os sentidos mesmo, assim, né? Porque é na vida, na sobrevivência, assim, de tudo que é possível, mas a gente precisa resistir e eu acho que é um pouco isso que a gente está fazendo. Eu vou concluir agradecendo demais, adorei participar contigo e seguimos. Muito obrigado. Valeu. Bom, Carolina, primeiro, muito obrigado por ter aceito participar dessa conversa. E por último, em qual mídia podemos te seguir? Se você quiser que a gente te siga em alguma mídia. Eu só tenho um Instagram e o meu Instagram é Merenda Puerto. Colocarei por aqui embaixo em algum momento para que vocês possam seguir se vocês quiserem a professora. Bom, muito obrigado, Carolina. Agradeço muito por você estar aqui conosco hoje. Muito obrigado. E galera, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.